Muito boa noite, pessoal. Aqui é o professor Wesley, vídeo destinado aos acadêmicos do oitavo período de Engenharia Civil, né, na disciplina de Cálculo Numérico Computacional. Eu tenho postado algum conteúdo, algum vídeo auxiliar para vocês terem um pouco de noção como tratar o conteúdo que está sendo visto, né, por ser uma apostila. Se você teve a oportunidade de ler, é bom, né? É bom dar uma lida na apostila, tem bastante coisa. E aqui venho dar uma resolvida aqui nesses exercícios, né, para sintetizar o que foi passado, né? Então, junto com os vídeos que já está postado, junto com a resolução na própria apostila. Então, para complementar aqui, eu vou falar sobre esse conteúdo. Então, aqui nós temos representação em máquina computacional, né? Nós estamos falando de ponto flutuante, de mantissa, né? Então, imagine que você tem aí uma calculadora. Essa calculadora comum que todo mundo tem. Geralmente, ela representa 12 dígitos, né? 12 dígitos. Então, é mais ou menos isso que nós estamos falando. Imagine esse F aí, ó, 10, 4, menos 4 é 4, seja a memória da sua calculadora, né? E aí você precisa representar números. E aí pode ser que não seja suportável para representar esses números. Então, o cálculo numérico trata disso. Então, se por acaso der um erro, né? Aposto que muitas vezes você vai fazer algum cálculo e dá erro. Né? Algum erro. Pode ser que seja o erro que a calculadora não consegue representar o número resultante, né? Então pode ser que ocorra isso. Não represente o número resultante. Então aí, ó, imagine, a memória da calculadora está aí, né? Então tá aí, 10, né? O que é 10? É a base, né? Base 10, eu posso representar 4 dígitos, né? E que o expoente esteja entre menos 4 e 4. Então aqui o primeiro número a base, depois a quantidade de dígitos, menor expoente, maior expoente possível, né? Então é isso que significa cada número desse aí, da mantissa. Não sei se vocês se recordam como colocar um número em notação científica, né? Notação científica é bem parecido com ponto flutuante. A diferença entre os dois é que na notação científica eu preciso pelo menos um número inteiro antes da vírgula. E no ponto flutuante eu preciso do zero antes da vírgula. Então tem uma certa diferença, né? Então no número decimal comum, igual está representado aqui, ó, esse x1, né? Eu posso ter esse número dessa forma. Se eu fosse colocar isso em notação científica, ficaria 4,32124 vezes 10, né? E eu conto aqui a vírgula andou 3 casos para a esquerda, né? Vezes 10 a menos 3. Na verdade, a terceira. Pronto, a terceira. Menos 3 se tivesse andado para a direita. Então, base 10, né? Expoente 3. Só que aqui é notação científica. Notação científica eu preciso de um número inteiro antes da vírgula, né? E o que eu estou trabalhando é mantissa, né? Mantissa. Ponto flutuante. Então eu não estou trabalhando notação científica. Então apaga isso. E aqui, ó, no ponto flutuante eu preciso de um número 0 antes da vírgula. Então é 0, aí eu repito todos os algarismos que eu tenho. 4, 3, 2, 1, 2, 4 vezes 10, porque está pedindo em base 10, elevado a quanto? A terceira, a quarta, né? Terceira se fosse notação científica, a quarta. Olha só que na minha máquina eu só posso 4 dígitos, e aqui eu tenho mais de 4 dígitos, então eu tenho que arredondar, né? Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, o quarto dígito é 1, e o quinto é um 2. O 2 é menor que 5.
Se é menor que 5, então eu arredondo para menos. Então eu vou manter o 1. Então vai ficar 0,432 e 1 vezes 10 a quarta. Tá em cima, né? Ó, eu posso ter expoente até 4. Se é 4, tá ok. Dá para representar. Então, aqui ok. Ó, o próximo número aqui, ó. 0, professor, já é 0, então tá certo. Não. Depois da vírgula eu preciso de número inteiro. E aqui não tá. O que eu preciso fazer? Eu vou corrigir. Então, ó, menos, né? O número mantém 0, vírgula. Vou repetir só os números inteiros. 1, 3, 5, 2, 3. Vezes 10. A vírgula agora andou para a direita, né? Fica menos. Então, 1, 2, duas casas, 10 a menos 2. Só que aqui ó, tem mais de 4 números. Eu não posso mais de 4 números, que a minha máquina só suporta 4 dígitos. Então, corrigindo, né, vou arredondar de novo. 0, na verdade menos 0, menos 0, vírgula. 1, 3, 5 e 2. Por que 2? Porque o próximo é 3. É menor que 5, eu mantenho o dígito. Vezes 10 a menos 2. Olha só, minha máquina suporta expoentes negativos até menos 4. E aqui eu tenho menos 2. Então, tá ok. Vamos ver o próximo número. Próximo número. 125,64. Então vou colocar em ponto flutuante 0,125,64 vezes 10. Quantas casas a vírgula andou? 3 e foi para a esquerda. Então a terceira positiva. Aqui de novo tem mais 4 dígitos, precisa arredondar. Então vai ficar 0,1256. Por que meia? Porque o 4 é menor que 5, arredondo para menos. Vezes 10 elevado à terceira. 3 ainda suporta porque o maior expoente é 4. Então, ok também. Vamos ver o próximo. 57.481,23. Colocando em ponto flutuante 0,5748,123. Muitos números. E vezes 10. Vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta. A quinta. Então, o expoente aqui é 5 e eu tenho muitos números aqui. Eu só posso ter 4 números. Então, vou colocar aqui, ó, 0,574, 8. 8. O próximo número é 1. Então, não arredondo para mais, é para menos. Se aqui fosse um número maior que 5, eu arredondaria para 9 ou 8. Ou igual a 5. Então, vezes 10 a quinta. Opa! Tá escrito aqui, ó, que eu só aceito expoentes até 4. E aqui deu 5. Ultrapassou. Então, quando ultrapassa para mais, eu tenho um erro de overflow. Overflow. Né? Nem sei se é overflow, é com U e com L. Olha aqui, com W. Overflow. É só continuar aqui. Se por acaso tivesse dado menos 5, era erro de underflow. Eu vou até mudar esse número aqui para dar esse erro. Ó. Imagine esse aqui, ó, a vírgula anda para a direita, diminui. Então aqui vai dar 0,0, ou melhor, 0,34 vezes 10 a menos 3, né? Menos 3. Beleza, fica assim. Se por acaso tivesse dado menos 5 aqui,
menos 5, o expoente negativo tinha ultrapassado o menor expoente e teria dado o erro de underflow, né? Underflow. Então, é desse jeito. É assim que escreve, bem parecido com notação científica, e tem esses erros aí, dependendo da máquina, ok? Muito bem, agora vocês podem resolver os outros exercícios 2, né? Muito obrigado, até o próximo.